convidou o cardiologista Maurício Paes Landim. Ele vai conversar conosco sobre as doenças cardiovasculares. São as que mais matam no Brasil. E as mulheres precisam ficar atentas, porque depois de certa idade, elas passam a ser a parcela mais atingida por doenças desse tipo. Doutor Maurício, primeiro vamos explicar o que são as doenças cardiovasculares. Bom dia. Bom dia, agradeço o convite da emissora, da rádio. Bom dia também aos ouvintes da TV Rádio Jornal Meu Norte e aos telespectadores. Então, Arimatea, a doença cardiovascular, existe uma gama de doenças que podem ser classificadas como doenças cardiovasculares, mas hoje o que realmente preocupa, cuja prevalência é muito alta, é a chamada doença aterosclerótica, que é o acúmulo de gordura, né, nos vasos e com consequente promovendo o acidente vascular cerebral e o infarto do miocárdio. Que sim, são as duas doenças, das doenças cardiovasculares são as mais prevalentes e são doenças do mundo moderno, da vida moderna. Então, o AVC e o infarto são as principais doenças cardiovasculares e são as doenças que mais matam no Brasil. Uma doença do mundo moderno, por quê, doutor? Então, o AVC e o infarto mais matam no Brasil e no mundo, né? Em torno de 30%, 35%, podendo chegar em algumas estatísticas até 40% das mortes são por esses dois eventos cardiovasculares. Do mundo moderno, porque existe uma gama de fatores conhecidos como fatores de risco, que promovem esse depósito dessa gordura, entre aspas, né, que é o colesterol, nos vasos, entupindo os mesmos. E esses fatores de risco também fazem parte hoje do nosso dia a dia, da nossa vida moderna. Podemos citar o estresse, por exemplo, o mundo competitivo, o mundo de disputas que nós vivemos hoje, ansiedades, que é uma coisa que é muito prevalente, depressão, fora os fatores mais conhecidos, como mais bem estabelecidos, como a hipertensão arterial, o fumo, o próprio aumento desse colesterol no sangue, e tudo isso tem tudo a ver hoje com o nosso dia a dia, com o mundo moderno que a gente vive hoje. Como evitar, portanto, essas doenças? Mudança de hábito alimentar, atividade física, ou tem medicação que previne esse acúmulo? De que forma a pessoa pode fazer essa prevenção? É o estilo de vida, né? A gente tem que trabalhar, tem medicação para prevenção. Hoje, a prevenção e o tratamento dessas doenças, tanto o AVC, que é o acidente vascular cerebral, como o infarto do miocárdio e suas variantes, ela avançou muito em termos de medicamentos que fazem esse tipo de prevenção. Mas sempre o estilo de vida é muito importante também. O que é o estilo de vida? É você evitar esses fatores, combater e evitar esses fatores de risco, né? Como hipertensão arterial, que você combate, o aumento do colesterol sanguíneo, que você combate também com medicamentos e alimentação, o fumo aí é uma coisa que não tem acordo com os pacientes, não tem fumar um cigarrinho na hora de lazer, não, fumo tem que ser proscrito totalmente, e procurar ter uma vida mais saudável. O que nós podemos fazer? Atividade física, combater o sedentarismo, controlar o peso, ter uma vida, saber lidar com o estresse, porque o estresse é inerente ao próprio ser humano. Todos nós vivemos estressados porque estamos vivos. Se acabar o estresse é porque morremos. Mas nós temos que compensar esse estresse, né? Saber lidarmos com ele, porque a gente precisa competir, a gente precisa sobreviver nesse mundo moderno. Tá aí as mídias sociais invadindo as nossas residências, as nossas mentes, as nossas casas, nos levando a esse estado de estresse aumentado. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Porque realmente isso contribui muito para essa incidência e prevalência dessas doenças também. Álcool também, além do fumo? Bom, o álcool é um pouco polêmico. Existem trabalhos, alguns estudos já mostrando que para essas doenças, a doença aterosclerótica, né, que é o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, existem alguns trabalhos que mostram que o álcool não é tão maléfico, chegando em alguns momentos a ser considerado como um fator positivo, por ter suas propriedades antioxidantes. Quem já ouviu falar
na importância do vinho para combater o acidente vascular cerebral, o infarto do miocárdio, o colesterol, a famosa dieta do Mediterrâneo, países mediterrâneos que têm uma dieta saudável, e inclui o vinho também nessa dieta diária. O francês bebe pelo menos 1 ou 2 taças de vinho diariamente, faz parte da rotina dele. Porém, por um posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia e das sociedades internacionais, nós jamais devemos recomendar o álcool como uma prevenção para essa doença aterosclerótica, porque o álcool existe outros potenciais de risco que a gente precisa evitar, como o grau de dependência, que é muito individual, fatores no trânsito, por exemplo, o álcool é um grande vilão no trânsito, o álcool é um grande vilão na destruição de lares, de famílias, é um indutor de depressão também hoje em dia no nosso dia a dia. Então jamais devemos recomendar o álcool como prevenção de doença aterosclerótica, apesar de sabermos de algum efeito benéfico por suas propriedades antioxidantes. Uma vez que a pessoa infarte ou tenha um AVC nesse acidente vascular cerebral, quanto mais rapidamente a pessoa for atendida, maior a sobrevida, porque tem gente que diz a chance de sobreviver, porque tem gente que diz, ele teve muita sorte, começou a infartar e rapidamente foi atendido no hospital, foi por isso que ele sobreviveu. Ou teve um AVC e logo o médico atendeu. Tem essa relação, quanto mais rápido o atendimento médico no hospital, a chance da pessoa não ter sequelas ou sobreviver? Exatamente isso. Como eu falei, nos últimos 20, 30 anos, a prevenção dessas doenças, dessa aterosclerose dos vasos, evoluiu bastante. Tanto identificando os fatores de risco,